Olá para você que assiste esse vídeo. Aqui é a professora Yara. Nesse vídeo, nós falaremos sobre a derivada das funções trigonométricas. A seguir, será apresentado um pequeno vídeo onde as funções trigonométricas com certeza estão presentes. Vamos lá? Pois bem, pessoal, agora nós vamos estudar a derivada das funções trigonométricas. Primeiramente, nós precisamos conhecer este limite, que é o limite trigonométrico fundamental. Limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Observando aqui esse quadro de valores, eu atribuí valores para x, calculei seno de x e dividi um pelo outro. Dividi seno de x por x. Aqui nós temos valores que vêm do infinito negativo. E aqui nós temos valores que vêm do infinito positivo. Nós temos que esses valores se aproximam, então, de x igual a zero, tanto pela direita como pela esquerda. Vamos observar que as imagens se aproximam de 1, tanto com relação aos valores que tendem a zero pela esquerda, como para os valores que tendem a zero pela direita. Exatamente por isso, nós percebemos que o limite dessa função, quando x tende a zero, é 1. Esse resultado nós usaremos para demonstrar que a derivada da função seno é igual ao cosseno e que a derivada da função cosseno é igual a menos seno. Vamos lá? Vamos abordar a função seno. Seja a função real f de x que é igual a seno de x. Vamos demonstrar que a derivada dessa função é igual a cosseno de x. Para fazer essa demonstração, eu vou recorrer à definição de derivada, ou seja, dada a função f, temos que a derivada de f será o limite de f de x mais Δx menos f de x. Tudo isso sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Lembrando que ΔX aqui é o incremento de x. Vamos lá substituir, então. Limite de f de x mais h será o seno de x mais ΔX, menos f de x é o próprio seno de x. Tudo isso dividido por ΔX, com ΔX tendendo a zero. Aqui, nós temos uma soma de arcos. Observem que aqui nós temos seno de x vezes cosseno de ΔX e temos um menos seno de x aqui. Então, eu vou colocar o seno de x em evidência e vou desmembrar esse limite em uma soma de limites, uma vez que aqui, ó, nós temos uma soma. Então, nós temos... Eu vou agora recorrer a um rascunho para calcular este resultado aqui, ó. Eu vou calcular este resultado separado deste resultado aqui. Então, vamos lá. Eu vou, então, escrever seno de x como sendo uma constante. Seno de x que multiplica o limite de cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Eu vou pegar essa expressão, cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX, e vou reescrevê-la de uma outra forma.
eu vou multiplicar por cosseno de ΔX mais 1 sobre cosseno de ΔX mais 1. Aqui nós sabemos que temos um produto da soma pela diferença aqui no numerador. Então, nós teremos cosseno ao quadrado de ΔX menos 1 sobre ΔX, que multiplica cosseno de ΔX mais 1. Nós podemos escrever a expressão do numerador como 1 menos cosseno ao quadrado de ΔX, só que com o menos aqui na frente. Eu coloquei o menos 1 em evidência aqui, ó. Assim, nós teremos menos 1 menos cosseno ao quadrado de ΔX sobre ΔX, que multiplica cosseno de ΔX mais 1. Ora, 1 menos cosseno ao quadrado de ΔX é igual a seno ao quadrado de ΔX. É a relação fundamental da trigonometria. Então, nós temos aqui menos seno ao quadrado de ΔX sobre ΔX, que multiplica cosseno de ΔX mais 1. Esta expressão, eu vou calcular o limite dela desmembrando o seno ao quadrado de ΔX aqui. Então, vai ficar seno de ΔX sobre ΔX vezes menos seno de ΔX sobre cosseno de ΔX mais 1. Eu separei o denominador aqui e o numerador, que é seno ao quadrado de ΔX, e o numerador, que é menos seno ao quadrado de ΔX, eu coloquei como seno de ΔX vezes menos seno de ΔX. Limite do seno de ΔX sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero, vezes o limite de menos seno de ΔX sobre cosseno de ΔX mais 1, com ΔX tendendo a zero. Esse resultado aqui, nós vimos que é o limite trigonométrico fundamental, que é igual a 1. Aqui, nós vamos substituir ΔX por zero. E aí ficaria seno de zero é zero. Então, menos zero sobre cosseno de zero é 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui nós temos zero. Voltando aqui em cima, nós temos, então, que este limite é igual a zero. Seno de x vezes zero é igual a zero. Vamos levar esse resultado para a expressão novamente. Então, aqui, esse limite aqui, nós vimos que é zero. Eu vou tratar cosseno de x como uma constante. Então, eu vou fazer cosseno de x vezes o limite do seno de ΔX sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Zero mais cosseno de x vezes limite de seno de ΔX sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero, é o limite trigonométrico fundamental, que é igual a 1. Logo, o resultado é cosseno de x. Assim, nós conseguimos demonstrar que, para a função seno de x, a sua derivada será cosseno de x. Considere agora a função f de x, que é igual a cosseno de x. Vamos demonstrar que a derivada da função cosseno é igual a menos seno. Nós vamos construir a demonstração também por meio da definição de derivadas. Que isso aqui vai ser igual ao limite de
cosseno de x mais delta x, é uma composta, menos cosseno de x sobre delta x. Aqui, de forma conveniente, eu não vou aplicar a fórmula da soma de arcos para o cosseno. Aplicando, então, essa fórmula aqui nesse limite, nós teremos que o limite do cosseno de x mais delta x menos cosseno de x sobre delta x, quando o delta x tende a zero, será a mesma coisa que o limite de... Eu chamo A de x mais delta x e chamo B de x. Então, nós teremos aqui uma soma, tudo isso aqui sobre 2, e a diferença, seno de x mais delta x menos x. Tudo isso sobre 2. Uma vez que todo este resultado é dividido por ΔX, eu vou então multiplicar a expressão por 1 sobre ΔX. Observem que aqui nós poderemos cancelar x com menos x e aqui nós teremos que somar. Esse 2, eu não posso simplificar com esse 2 aqui, porque o que está sendo dividido por 2 é o arco e não o seno. Então, nós não podemos simplificar. E aí, nós teremos, então, esse menos 2 multiplicando o seno de x mais ΔX sobre 2. Aqui, como seria 2x mais ΔX tudo sobre 2, eu dividi, coloquei 2x sobre 2x, ΔX sobre 2. Uma vez que aqui nós temos o produto de duas funções, nós podemos desmembrar esse limite em um produto de limites. Aí fica, aqui nós temos seno de ΔX sobre 2, e aqui no denominador nós temos ΔX, nós podemos transformar esse seno de ΔX sobre 2 e o ΔX em um limite trigonométrico fundamental, que é muito conveniente, se nós tivermos um 2 no denominador também. Para resolver esse problema, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por meio. Ao multiplicar e dividir por esse valor, é claro que é como se nós estivéssemos multiplicando por 1, né? Vamos lá. Aqui, então, nós teremos menos 2 vezes seno de x mais ΔX sobre 2, vezes seno de ΔX sobre 2, tudo isso daqui multiplicado por meio, dividido por ΔX sobre 2. No numerador, nós temos menos 2 e 2. E também podemos desmembrar esse limite em um produto de limites, uma vez que aqui nós temos o produto de duas funções. Então, fica... Aqui nós temos o limite trigonométrico fundamental. Vamos, então, calcular este limite aqui, substituindo ΔX por zero, né? Então, substituindo aqui na expressão, nós temos menos seno de x mais 0 sobre 2, 0. E aí, menos seno de x. O resultado final é menos seno de x. Ou seja, para a função cosseno de x, a sua derivada é igual a menos seno de x. Duas coisas precisam ficar claras para a gente. Se nós temos a função f de u que é igual a seno de u, sendo que essa daqui é uma função composta, nós precisamos lembrar da regra da cadeia que tem que ser aplicada. Assim, f de u é igual a seno de u. Então, a derivada da função f será a derivada do seno de u
vezes a derivada de u, ou seja, derivada de u vezes o cosseno de u. Se nós temos que f de u é igual a cosseno de u, sendo uma composta, a derivada da função f será a derivada da função cosseno de u vezes a derivada de u. Ou seja, como a derivada do cosseno é menos seno, então nós teremos menos a derivada de u vezes o seno de u. Vamos lá para alguns exemplos agora.